Antes de ouvir a mensagem, não deixe de inscrever-se no nosso canal Cruzada de Libertação IEADCL. Cruzada de Libertação IEADCL. Inscreva-se no nosso canal. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Nós estamos aqui já desde domingo passado, desde o mês passado, relatando sobre as profecias bíblicas para esses últimos dias que estamos vivendo sobre essa terra. Eu estava comentando com o presbítero agora, Luciano. Esqueci o nome de um dos imperadores no ano 100 depois de Cristo, que entrou uma peste em Roma e devastou toda Roma. Toda Roma. Devastou o Império Romano. E nós observamos que pestes, Antonina, nome da peste. Eu vou até procurar saber mais. Nós sabemos que isso já não acontece desde hoje, não acontece desde agora. Só que as coisas vão se funilando e a igreja ela vai chegando nos últimos dias dela aqui na terra. Mas enfim, o Apocalipse capítulo de número 13 relata uma visão que João viu, uma besta que sobe do mar, que lemos que assim grande mar representa, conforme Apocalipse 17:15, porque a Bíblia interpreta ela mesmo, que diz que esse grande mar são povos, nações, multidões. E da onde surge a besta que sobe do mar? Ela sobe do mar, que é onde tem povos, nações e multidões. E esse grande mar também representa as grandes tempestades, os grandes momentos de dificuldades. Ela surge no meio do caos, da tormenta. E aonde a besta ela nasce? Exatamente do caos, todo esse sistema que está acontecendo nesses últimos dias, nós estamos vivendo hoje. E João, quando ele vê essa besta subir do mar, ele diz no verso 2, a besta que vira semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso e a boca como de leão. Ele aponta algumas características para essa besta que sobe do mar. E essa besta que sobe do mar, ela tem algumas características que aponta no verso 2, que diz que vi que era semelhante ao leopardo. E segundo o que aponta, o leopardo é um dos animais velozes que anda rapidamente. É um dos animais mais rápidos da face da terra. E que João vê é que essa besta que surge do mar, que é o poder totalizado em um só homem, que é o poder político, irá agir de uma forma tão rápida, tão veloz, que irá manipular o mundo em escala mundial. Vamos ver que só tem a única maneira de um sistema que estamos vivendo hoje de conseguir monitorar todos na face da terra. E como isso vai acontecer? Pela quarta revolução digital que estamos vivendo hoje. Hoje o que existe na terra são milhares e milhares de satélites que sabem aonde você está. Hoje nós temos um sistema do SUS, que aonde você chega, a primeira coisa que você apresenta é o cartão do SUS. E que já aponta essa quarta revolução, apontando em um documento só, para que aonde você chega, você é identificado e consegue monitorar aonde está você. Essa besta que sobe do mar, ela vai ter os pés como de um leopardo, e ela vai agir de uma rapidez tão grande, tão veloz, que ela vai conseguir monitorar em escala mundial a todos, aonde a pessoa estiver sobre a face da terra. Vivemos um momento da quarta revolução digital, em que o mundo
ele está voltado completamente para a internet. Sem a internet não consegue se fazer nada. Sem a internet, muitas das vezes não consegue comprar, não consegue pagar. Sem a internet não consegue nem aonde você quer ir, dependendo você sai do seu lugar. Sem a internet, o ônibus que você pega, que eu uso, o Transcom, ele não sai do lugar se não tiver a internet. E Daniel, ele diz na sua profecia, no livro do profeta Daniel, que dos sinais da vinda de Jesus seria a multiplicação da tecnologia. E hoje a tecnologia vai tomando espaço no mundo global e com isso consegue monitorar milhões e milhões de pessoas sobre a face da terra. E essa besta que sobe do mar, João ele está vendo e diz que ela tem os pés como de um leopardo. São algumas características. O seu algo veloz e os seus pés como de urso, que representa força. E essa besta terá muita força nesse tempo. E a boca como de leão, que o leão representa como o rei, a autoridade que se opõe na selva. Exatamente o que vai acontecer com a besta que sobe do mar é que ela vai ter as suas características, os seus pés como de um leão, os seus pés semelhantes a de um leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como um de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Pastor Kleber, quem é que vai ficar na terra para experimentar a fúria da besta que sobe do mar? Que é o poder totalizado do sistema político que vai reger todas as nações através da quarta revolução digital, através da internet. Será exatamente aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o Senhor ele virá e irá buscar o povo zeloso de boas obras. A Bíblia diz que o Senhor virá para buscar uma noiva que estará acesa, ligada e que tem azeite na sua botija. A Bíblia diz que o Senhor virá como meia-noite, e aquelas que estiverem preparadas entrarão para as bodas do Cordeiro. Nós, como a noiva do Cordeiro, nós estamos vendo o caos que está acontecendo no mundo, as pestes, as pandemias, as grandes guerras, os grandes terremotos que têm acontecido sobre a face da terra. Isso está se apontando que irá chegar um que irá dominar a terra, e esse um se chama besta que sobe do mar. É o sistema político. E nós, como igreja, devemos estar atentos, devemos estar com nossos olhos abertos para esses acontecimentos dos últimos dias, porque infelizmente surgirão pestes piores do que essas. E o que o sistema mundial quer, e o que o sistema da besta que sobe do mar, é o sistema das trevas, um sistema do diabo, exatamente, é calar a boca da igreja. O que o sistema quer nesses últimos dias é atrofiar a igreja, é batalhar contra a igreja do Deus vivo, é querer fechar as portas da igreja, é querer parar e calar a boca dos cristãos para declarar que Jesus não opera, que Jesus não cura, que Jesus não liberta. Mas a noiva do Cordeiro, ela está aqui nessa manhã para declarar que Jesus cura sim, que Jesus liberta sim, e que Jesus está operando sim, em o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Esse sistema político é o sistema tão das trevas, que ele vai subir, e quem vai dar o seu poder, e quem vai dar a sua autoridade, observe aí, exatamente é o dragão. E esse dragão não é nada mais do que o próprio Satanás, Lúcifer, esses demônios que surgirá do abismo para dar poder ao sistema político e aos sistemas que estamos vivendo hoje. E nós, como igreja do Senhor, estamos chegando nos últimos momentos da igreja. Nós estamos chegando nos acontecimentos finais. E o que eu estou fazendo como noiva do Cordeiro?
Será que eu estou fazendo a diferença? Será que eu estou me esforçando para ler a Bíblia? Será que eu estou orando? Será que eu estou sendo a luz do mundo? Ou será que eu estou parecendo com o mundo? A noiva do Cordeiro é diferente. A noiva do Cordeiro carrega azeite. A noiva do Cordeiro, ela tem as suas lamparinas acesas. E a noiva do Cordeiro, ela está passando aonde tem treva e dizendo: Jesus Cristo está voltando. Ele vai vir para arrebatar a tua noiva. Se prepara, arrependam-se. Essa é a noiva do Cordeiro. Você é a noiva do Cordeiro dessa manhã. Aleluia. Em Daniel capítulo 7, só um pouquinho mais baixinho, um pouquinho só o som, que aí quando for editar fica melhor. Eu vou ler o Daniel capítulo 7 e um negócio muito interessante aqui para nós. Daniel, ele vê uma visão de 4 animais, e um desses 4 animais aponta os 10 chifres. Foi o que nós acabamos de ler no livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Acreditam todos que a visão que João teve no capítulo de número 13 do Apocalipse, presbítero Luciano, é a mesma visão que Daniel vê no capítulo de número 7. Vamos lá. Eu vou ler aqui numa versão CNBB. Parece estranho, mas depois eu quero explicar um negócio aqui. Durante a noite, verso 2. Verso 2, deixa eu ver, durante verso de número 3. Quando enormes feras surgiram do meio do mar, e cada uma diferente da outra. A primeira parecia um leão como asas de águia. São as características que João viu no Apocalipse 13. Daniel capítulo 7. Eu estava olhando, e quando lhe arrancaram as asas e as pratas foram erguidas do chão. Isso fala dos 4 primeiros impérios: Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônio e o último império, Império Romano. Quem é que devastou? Quem é que perseguiu a igreja? Foi o Império Romano. Há pouco tempo agora, o próprio Papa se levantou pedindo desculpa pelos milhões e milhões de mortos que esteve no passado por causa do Império Romano. Não pensa que Roma, hoje em dia Roma é a boazinha, que Roma que pede paz, é uma Roma que quer um concílio e que quer unificar todas as religiões em uma só. Ela nunca foi boa. Roma é chamada a igreja prostituta, a igreja que distorceu as Sagradas Escrituras. E quando arrancaram as asas, as patas foram erguidas do chão. Ela ficou de pé como um homem, e deram-lhe um coração de gente. 5. Depois apareceu uma segunda fera, que parece um urso. Olha o que Daniel está vendo. Estava de pé a um lado, e parecia um urso, estava de pé de um lado. Só tinha boca, 3 costelas entre dentes. Disseram-lhe: vamos, coma bastante carne. Depois vi uma outra grande fera, parecia como leopardo, veloz. Tinha no lombo 4 asas de ave e 4 cabeças, e deram-lhe o poder. 7. Em seguida tive uma outra visão. Olha o que ele diz nessa 4ª visão que ele teve agora. Ele está falando da besta, do homem vil, o anticristo. Em seguida tive uma outra visão noturna. Essa visão que ele já vê já é noturna, à noite. Vi uma 4ª fera, que era medonha, terrível e muito forte. Tinha enormes dentes, com as quais comia e esmagava tudo e macetava com os pés o que sobrava. Era diferente das outras feras, porque tinha 10 chifres. É o que João vê no capítulo 13. E eu observava esses chifres, quando no meio deles apontou um chifre pequeno. E os 3 chifres que estavam mais perto destes foram arrancados para lhe ceder o lugar. Nesse chifre havia olhos humanos e uma boca que falava com arrogância. Vou ler a última parte do verso P aqui. Arrancava para lhe ceder o lugar.
Nesse chifre havia o quê? Diga comigo, olhos humanos. Estou lendo na versão CNBB. E uma boca que falava com arrogância. O que nós acredita? Só para ir em parte aqui. Daniel relata que esse anticristo aqui, ele é chamado do pequeno chifre. Em Tessalônica, Paulo chama do homem da desolação, o homem da iniquidade. Mateus 24, 21 fala da grande desolação que vai acontecer em Jerusalém. É a chegada do anticristo. Já nas epístolas de João, é a única epístola que fala, que refere esse homem, o pequeno chifre, como o anticristo. A única palavra que você vai encontrar anticristo será nas epístolas de 1 João 4, 1 João 2, 18. Já no livro do Apocalipse, ele é a chamada da besta. Em Daniel ele vê um pequeno chifre que surgia e devorava os outros 3 chifres, que foram os 3 primeiros reinados. E quem reinou por último, e que reinou décadas e décadas, foi o Império Romano. O Daniel, quando ele vê esse pequeno chifre, ele diz, era espantoso. E quando eu olhava para ele, como que eu me assustava, ele quis dizer isso. Era terrível. E ele devorava os outros 3, esse pequeno chifre. E quando eu olhava, ele tinha olhos humanos e boca com arrogância. O que nós acredita? Que esse sistema político será um sistema de totalidade embutido em um homem só. Escute uma coisa. Quando aconteceu agora, que está acontecendo a pandemia do coronavírus, ou é chamado de Covid-19, já foram dito em algumas reuniões ali da OMS, entre outra organização da ONU, dizendo o seguinte: devemos tirar um líder para que responda por outras nações. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Diga comigo, Jesus está voltando. O mundo que caminha é o mundo das trevas. O mundo que percorre é o mundo que caminha para a chegada do anticristo, do chifre pequeno que Daniel viu. Leia em casa. Já se discute, é chamada o G20, que é juntando as nações, se torna ele um líder para dominar as outras nações. Aí tem algumas especulações. Será de Israel esse homem? Porque aqui na versão que você escutou, que fala que ele era humano e falava com arrogância, olhos humanos e falava com arrogância. Será da União Europeia? Não sei, mas só sei que o mundo já está se organizando para que seja um líder levantado na terra. E esse um líder, quando ele levantar, ele vai ter uma finalidade somente: de implantar o comunismo. Quando esse um líder levantar, ele vai implantar o secretismo religioso, que é a besta que sobe da terra. É hora da noiva se despertar. É hora da igreja de Deus, eu despertar para fazermos a diferença nesses últimos minutos que reina, que está ainda nessa terra. Acreditamos que a noiva do Cordeiro será arrebatada antes, para quando tiver o sistema do anticristo de uma forma feroz estiver implantado na terra, a igreja, a noiva, não estará mais aqui. E quando esse líder se levantar, que irá dominar outras nações, que fará uma aliança, um acordo com Israel, com a nação de Israel, nesses últimos dias, ele vai dizer: uma só religião,
uma só fé e todos amigos. O que o ecumenismo vai implantar é que o espírita são nossos irmãos, vivemos juntos, e que o homossexualismo, o lesbianismo, tudo isso, somos todos irmãos. Escute uma coisa, somos todos irmãos não. Jesus disse: quem é meu irmão é aquele que faz a vontade do Pai. A noiva do Cordeiro não se mistura, noiva é noiva, treva é treva, demônios é demônio, luz é luz, luz não combina com trevas. Noiva é a noiva do Cordeiro. Quem está entendendo? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A ideia do diabo é essa: implantar um comunismo que vai surgir. Quando surgir essa época, a besta que sobe do mar para ir plantar, para dizer: temos paz com todos, comunhão com todos, somos todos irmãos, servimos a Deus, somos todos de Deus, para sair dando a paz do Senhor para qualquer um. Porque esse homem vai querer fazer uma união, ele vai fazer um poder articulado, político, para unir todos. Somos todos irmãos, estamos todos na mesma causa. Escute uma coisa: esse diabo, ele é tão astuto, que quem vai dar o poder para esse homem é quem? É o dragão. A primeira vez que surge esse dragão, na onde? Apocalipse 11:7. Depois confere para mim, presbítero Luciano. Ele surge da onde? Ele surge do abismo. Ele surge do inferno, das mais estranhas escuridões que estão amarradas. Esse dragão será solto. Ele virá do abismo e ele vai dar poder a esse homem para que implante exatamente o incomunismo sobre a face da terra. Por isso que João vê 10 chifres, que são exatamente os 10 reinos que irão se unir nesses últimos dias. Aí quando você vê uma campanha política, alguém dizendo: somos todos de Deus. Não, irmãos. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. O estupim está aceso. Nós estamos caminhando para os últimos segundos. E o que o diabo ele quer implantar é exatamente isso. Somos todos irmãos, que nós somos todos irmãos. Lá que não carrega a mesma crença, não carrega a mesma doutrina. Nada, somos todos irmãos. O que João diz? Que aquele que não carrega a mesma doutrina que nós, não devemos nem cumprimentar essas pessoas. Tem que entrar pela porta chamada Jesus de Nazaré. Quem já entrou pela porta chamada Jesus de Nazaré nessa manhã aqui? Da onde vai surgir? Olha o que diz, verso de número 7, é isso? Olha aqui. Enquanto acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará de guerra, e os vencerá e os matará. A besta, ela sobe da onde? Do abismo. Ela vai surgir para quê? Para matar as 2 testemunhas e fará guerra aos santos. No capítulo de número 12, o dragão, a besta, ela desce na terra com uma grande fúria. Por quê? Porque resta poucos minutos para ela. E ela é derrotada no capítulo 12. E no capítulo 13, a besta, que é o dragão, que é o próprio, esse dragão que é o próprio diabo, não dá por ser vencido, vai estar filtrado no meio político do sistema para exatamente dar o poder sobre ela. Escute uma coisa: o diabo não se dá por vencido. O diabo sempre vai ser diabo. E se tem uma coisa que o diabo faz, é de não desistir fácil da sua alma. Observe no capítulo 12, ele persegue a mulher que acredita que sou um povo judeu e sai perseguindo e fazendo grandes perseguições a todos que estão sobre a face da terra. E esses 10 chifres, o pequeno chifre, ele tinha exatamente essa característica. E o Apocalipse capítulo de número 13 diz que ele viu o quê? 7 cabeças e 10 chifres. Para resumir aqui, na história geral,
Estou com a Bíblia da CNBB, a Bíblia Católica, Convenção Nacional Brasileira de Bispos, capítulo 17, nos versos 9 e 11, tem um rodapé que ele explica que as 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Onde eu li? Na Bíblia Católica, CNBB, Convenção Nacional Brasileira de Bispos. Vou ler novamente. Quando João vê essa besta que sobe do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Diz assim, que são Roma, são também 7 reis, isto é, imperadores do século I. Deles caíram 5. Aí vem o nome dos imperadores: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Um existe, Vespasiano, e o outro durará pouco tempo, que reinou somente 2 anos. A besta é o 8º, Domiciano, e ao mesmo tempo é um dos 7, ou seja, o imperador Domiciano, que agora persegue os cristãos, reencarnado a crueldade de Nero. O que eles acreditaram? Olha o estudo que diz aqui no rodapé, que Vespasiano foi o 8º, que mesmo tempo foi Nero. E o que Nero fez? Matou, foi milhões de judeus. O que Nero fez? Matou milhões de cristãos. Aí veio Vespasiano, que durou pouco tempo, mas acredita que foi a encarnação de Nero. Resumindo aqui, esse pequeno chifre que Daniel viu apontava dentro da história que aconteceu lá atrás e que aponta para o futuro. E Nero, o que representa Nero? Esse Nero representou que devastou milhões, matou milhões de pessoas na terra. E o anticristo, ele virá com essa mesma característica, como se fosse um Nero ressuscitado, e irá devastar milhões e milhões e milhões de pessoas da face da terra. Aonde está as 7 colinas? Até hoje, os 7 montes em Roma. Está aqui. Eu li para você na Bíblia CNBB, Convenção Nacional Brasileira de Bispos. Está aqui. Roma não é boazinha como nós pensamos que foi. Porém, agora nesses últimos dias, o que ela vai implantar? Ela vai implantar um sistema único e totalizado em uma só pessoa. Resumindo, verso de número 8 de Apocalipse 13:8. Pastor, quem é que vai ficar para a fúria da besta? Quem é que vai não experimentar esses momentos? O verso 8 responde: e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é que não vai experimentar esse grande momento? É aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Pastor, e como que eu faço para ter meu nome escrito no livro da vida? Romanos 10, versículo 10. Com o coração se crê e com a boca confessa que Jesus é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Quem tem seu nome escrito no livro da vida nessa manhã? Deus, Ele é bom. Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu vou dizer a última passagem bíblica, porque tem muitas informações aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O título está: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. No 3 e no 4. Diz assim o verso 3 do capítulo 2: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é homem do pecado, o filho da perdição? O anticristo. É o pequeno chifre, é a besta que sobe do mar. E o que ele diz? Não será assim antes que venha a apostasia. Escute uma coisa, em nome de Jesus. Pastor, qual é os sinais que o anticristo está vindo para implantar sua plataforma na terra? Um dos sinais é apostasia. Não tem nada a ver, somos todos irmãos. Sabe o que é triste, irmãos? Triste pelo lado.
tem muitas igrejas, muitas denominações, não vou falar igreja não, denominações religiosas, em que ensina que o camarada, mesmo atolado no pecado, ele pode participar de uma santa ceia, mesmo não sendo nem batizado nas águas, presbítero Luciano, ele pode participar porque Deus aceita. O que está acontecendo hoje, em que a noiva do Cordeiro, ela está andando de qualquer jeito, de qualquer maneira, não está tendo mais aquele desejo pelas coisas do eterno. Muitos estão se apostatando, e o que Paulo dá a resposta em Tessalônica: não será assim antes que venha apostasia. A noiva do Cordeiro é diferente. Nós somos soldados de Cristo na terra, e o soldado faz a diferença, irmãos. A noiva do Cordeiro, ela não se acomoda. A noiva do Cordeiro faz a diferença. E o que está acontecendo sobre a terra? Muitos perderam o desejo de ler a Bíblia, desejo de estar pela manhã em comunhão, desejo de estar orando, desejo de estar se separando, desejo de falar diferente. A noiva do Cordeiro, algumas estão se apostatando e não estão nem aí para nada. Mas a noiva do Cordeiro, a Bíblia diz que ainda restaram 7.000 que não dobraram o teu joelho perante a Baal. Quem são esses 7.000 nessa manhã aqui? Ainda resta uma noiva, ainda que não se dobrou a esse sistema de apostasia. E o que o diabo está fazendo nesses últimos dias? Exatamente implantar uma apostasia. Fecha a igreja, para tudo, vamos amordaçar a boca dos cristãos. É implantar ferronhamente um incomunismo, implantar uma mão de ferro. E a noiva do Cordeiro está se sujeitando. Muitos líderes estão se envergando a esse sistema de treva corrupto nesses últimos dias. Mas Jesus tem uma noiva ainda fiel. Tem, irmãos, é uma noiva fiel ainda. Uma noiva que não se envergou. Você é a noiva. Aleluia. É triste ver milhões de pessoas, milhares de pessoas desviando nesse momento de pandemia que estamos passando. E aí aonde está a noiva? A noiva tem que levantar a bandeira do Evangelho e dizer: o meu Jesus está vivo, Ele reina para todo sempre, Ele continua operando, Ele continua agindo na minha vida. Se é para você desviar, porque a sua igreja não abre, ou tem só alguns momentos ali de reunião, vai para outra igreja. Eu não costumo dizer isso, vai para outra igreja. Eu não falo isso. Mas se for para desviar, vai para outra, mas não desvia. Não saia do Evangelho. Nós estamos sendo testados. A noiva está se funilando em um caminho estreito. E Jesus disse que a porta, ela é estreita. Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, já é a última hora. Diz que em 1 Timóteo 4, muitos se apostatarão dando ouvido a doutrinas, espírito de demônios. Escute uma coisa, eu vou resumir, já são 10:05 aqui. Eu escutei um negócio essa semana que não foi pecado de fornicação, não era um pecado de adultério, não era um pecado assim. Eu escutei algo essa semana que é de nós estar atentos, irmãos. Eu escutei e uma pessoa falou comigo, não vou citar onde foi, que uma pessoa cristã, serva de Deus, crente, muitos anos, acredita em algumas coisas de espiritismo. Cristão, está na igreja, fazendo o quê? Está ouvindo o quê? Está aprendendo o quê? Olha que apostasia terrível. Apostasia do diabo. Por isso que nós podemos ser pouco, mas os poucos que tem que ser fiel a Deus. Não é só tocar o instrumento, tem que orar, tem que buscar ao Senhor, tem que fazer a diferença, tem que ler a Bíblia para o diabo não enganar ninguém. Vocês acreditam que tem pessoas que se declaram crentes, mas vai no centro de macumba
demônios. É isso que o diabo vai fazer nos últimos dias. E aí eu encerro a última passagem bíblica que eu cito aqui, nem eu vou citar de cor, vou até fechar aqui. Diz assim, 1 João 2,18. Diga comigo, filhinhos. Olha como é que João trata. Filhinhos, filhinhos. Ele teve que tratar com amor, para que a igreja pudesse ouvir ele. Filhinhos, meus queridinhos, meus anjos. Jaz a última, diga comigo, jaz a última hora. Aí ele diz assim, e agora vem, diga comigo, vem o anticristo, que no caso é a besta, é o pequeno chifre, o homem da apostasia, o homem do pecado, são os títulos dados a essa besta que sobe do mar. E como agora já ouviste, muitos já têm se feito anticristos. Aí já está no plural. Como aí, pastor? Espíritos de anticristo, sim, que já está agindo no nosso sistema, e que vem um que ainda irá se manifestar nesses últimos dias. E da onde virá esse anticristo? Do abismo. 2 de Pedro 2,4. Deus precipitou um anjo chamado Lúcifer e colocou aonde? Em cadeias, na escuridão. Pastor, mas o que está operando agora são os seus espíritos demoníacos. O anjo de luz, que virou morada de demônios, irá sair das trevas para ressurgir na sua plataforma, qual irá implantar sobre a terra. E muitos que estiverem aqui, após o arrebatamento da noiva do Cordeiro, vão escutar os ais, as dores, vão orar e vão se lamentar, mas já vai ser muito tarde. Jesus já arrebatou a tua noiva. Quem vai subir no arrebatamento, irmãos? Deixa eu ver, quem é a igreja do arrebatamento, irmãos? Você é a noiva do arrebatamento? Você é a igreja que está adorando a Ele, glorificando a Ele? Continua, faça a diferença. Seja fiel a Deus e a sua igreja. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, irmãos. É uma luta. Nessa corrida, poucos vão chegar lá. Poucos. Alguns vão cair no meio do caminho. Mas insista com a sua vida espiritual. Persiste em nome de Jesus. Lute por isso. Que Deus nos ajude. Essa continuidade encerra a noite falando do secretismo religioso. Essa façanha que está acontecendo com últimos dias. Por isso que esse tema seria igreja e política não se combina. Igreja é igreja, a política é a política. Somente isso.